Sou um segurança noturno em uma fábrica abandonada em uma cidadezinha do interior. Bem, vou contar uma história sinistra que aconteceu comigo durante uma noite de trabalho. Era sábado e eu tava lá, sozinho, patrulhando aquele lugar assustador. A escuridão era total. Só tinha a luzinha fraca da minha lanterna para me guiar. O clima era pesado, sabe? Dava para sentir que tinha algo no ar. Tipo, sussurros e risadas distantes. A adrenalina já começou a subir e eu decidi investigar de onde vinham esses barulhos. Enquanto andava pelos corredores empoeirados, as sombras pareciam se mexer, me deixando ainda mais apavorado. E então, eu vi, em um canto escuro da fábrica, tinha uma figura estranha. Quando apontei a lanterna, eu gelei de medo. Era uma criatura pálida com olhos vazios e uma túnica rasgada. O rosto todo cheio de cicatrizes e as unhas parecendo garras afiadas. O cheiro que espalhava era de dar ânsia de vômito. Aquilo que vinha na minha direção devagar, me causando um pânico total. Eu não pensei duas vezes e saí correndo feito um louco pelo corredor da fábrica. Os barulhos sinistros só aumentavam, parecendo que ecoavam em todos os lugares. Eu estava quase sem forças, mas sabia que não podia parar. Finalmente, encontrei uma porta de saída e me joguei para fora da fábrica, ofegante e tremendo feito vara verde. O ar fresco da noite me acalmou um pouco, mas a lembrança do que vi ainda me assombra. A criatura sumiu nas sombras, mas me deixou uma marca no meu psicológico, sabe? Depois disso, pesquisando mais sobre a fábrica, descobri que ela estava envolvida em eventos macabros no passado. Dizem que um tal de Sr. Martins, que era dono da parada, fazia uns rituais sinistros lá, invocando forças malignas. Muita gente acredita que a criatura que encontrei era uma manifestação desses horrores, invocando forças malignas. Muita gente acredita que a criatura que encontrei era uma manifestação desses horrores. Agora, quando passo pela fábrica durante o dia, como se ela sussurrasse para mim, me lembrando daquela noite aterrorizante. Não desejo isso para ninguém. Fico o aviso: evite lugares abandonados e cheios de história macabra. É melhor prevenir do que passar pelo que eu passei. Lembro de uma lenda que meus avós contavam quando eu era pequeno. Dizia que existia um fantasma que aparecia no proa dos navios, sempre nas noites de lua cheia. Era alto e magro, com uma capa esvoaçante e um chapéu de aba larga que cobriu o rosto. Minha avó dizia que o fantasma costumava atrair os marinheiros para a proa do navio, como se quisesse mostrar-lhes alguma coisa. Mas quando eles chegavam perto, o fantasma desaparecia misteriosamente, deixando apenas a sensação de um vento frio e arrepiante. Aliás, minha avó contava que seu próprio pai, meu bisavô, era um marinheiro determinado, que já havia navegado por todos os mares do mundo. Ele sempre zombava da lenda do fantasma do navio, achando que era apenas uma história inventada para assustar crianças. Mas um dia, quando estava navegando em uma noite de lua cheia, ele disse que viu algo estranho se movendo no proa do navio. Ele não conseguiu ver direito, mas tinha certeza de que não era um humano. Foi a primeira e única vez que ele se sentiu verdadeiramente assustado no mar. Depois daquele dia, meu bisavô nunca mais zombou da lenda do fantasma do navio. Ele disse que o encontrou e fez repensar suas arrogâncias e lembrar que existiam mistérios no mundo que não podemos explicar. Alguns dizem que o fantasma é uma espécie de guardião dos mares, que protege os navegantes dos perigos do oceano, mas outros acreditam que ele é um presságio de morte, que aparece para avisar que uma tempestade está por vir. Vou contar uma história que aconteceu comigo já tem uns anos e me deixou muito intrigado com o que vi. Eu passava sempre no mesmo bequinho na cidade que eu morava, para cortar caminho e não ter que andar tanto. O lugar não era dos mais seguros, não tinha muita iluminação, era cheio de mato, que só ficava mais rareado por onde a gente passava, e tinha umas construções que devem ter sido casas algum dia, mas totalmente abandonadas em ruínas. Sempre que tinha que passar por ali, passava com pressa, porque era um lugar meio fora da vista. Teve uma época que comecei a passar e ver um dos escombros, com uma luz que tremeluzia. Não era sempre, mas às vezes eu passava e observava uma claridade lá dentro. Já curioso de sempre ver aquela luz fraca, e vi que tinha uma pessoa lá, toda coberta de panos. Não dava para ver bem. Tentei ver para saber se eu conhecia a pessoa de vista, mas não conseguia. Mas então inventei de passar mais perto, bem colado mesmo, para ver se conseguia ver o rosto. Foi quando eu percebi que aquilo não podia ser humano. O rosto, ao invés de pele humana, parecia revestido com uma espécie de couraça, parecido com a pele de um largato, mas não tinha sobrancelhas. E os olhos tinham pupilas com formatos bem estranhos. Eu fiquei paralisado por alguns segundos e depois me afastei assustado daquele lugar escondido. Não olhei para trás, então fiquei apenas com esse único vislumbre na cabeça, mas ele me acompanha até hoje.
Tudo começou com um sonho. Era uma noite como qualquer outra. Eu me deitei e adormeci. No sonho, eu estava andando por uma floresta escura e assustadora. Tudo era meio etéreo, meio borrado e eu tinha muito medo. Senti a sensação de que algo aconteceria. De repente, ouvi passos atrás de mim e me virei para ver uma criatura sobrenatural se aproximando. A criatura era assustadora e sinistra, uma pele escura e áspera, quase como se fosse de couro. Seus olhos verdes brilhantes pareciam perfurar a escuridão, e sua respiração era ofegante e ecoava no ar. Seu corpo era alto e magro, e suas pernas pareciam quase humanas, mas suas mãos eram longas e afiadas, com garras pretas que brilhavam na escuridão. Eu estava paralisado de medo e então percebi que eu não podia sair do sonho, o que me deixou ainda mais assustado. Eu tentei acordar, mas não conseguia. A criatura se aproximou ainda mais. Sua respiração ofegante ecoando no ar. De repente eu acordei com o coração acelerado. No entanto, ao sair da cama eu percebi que algo estava errado. Da minha cama eu conseguia ver a lua lá fora, sobre a floresta, e resolvi sair. Sem entender, fui em direção à floresta. Quando menos esperava, novamente a criatura surgiu. Eu estava de novo naquele sono. Não tinha acordado de verdade. A criatura no meu sonho estava lá, na minha frente, com seus olhos verdes brilhantes me encarando. Eu corri, mas ele me perseguiu, como se estivesse me levando de volta para o sonho. Isso se repetiu outra e outra vez, por muitas e surpresas, e todas as vezes eu estava preso em uma espécie de realidade alternativa, onde o sonho e a vida real se misturavam. Tentei achar uma saída, mas não havia nenhuma. Eu estava preso ali, com a criatura me perseguindo. Eu estava preso em uma espécie de realidade. Tentei achar uma saída, mas não havia nenhuma. De repente eu acordei de volta na minha cama, como se tudo tivesse sido apenas um sonho. Desde então não sonhei mais com a criatura, mas o medo de ainda estar preso no sonho de vez em quando me pega. Eu nem sei por onde começar. Algo realmente incrível aconteceu comigo e estou aqui sentado, tentando encontrar palavras para descrever essa experiência assustadora e totalmente confusa. Acredite em mim. Vai parecer loucura, mas juro que tudo é real. Tudo começou numa noite escura e chuvosa. Eu estava caminhando para casa, ouvindo música nos fones de ouvido e absorto em meus pensamentos, quando algo me chamou a atenção. Um brilho estranho, vindo de uma arruela estreita, capturou meu olhar curioso. Eu não sei dizer porquê, mas senti uma força irresistível me puxando em direção a ele. A rua estava deserta e cada passo que eu dava parecia aumentar a intensidade do brilho. Eu estava assustado, mas também incrivelmente intrigado. Foi quando entrei na arruela e tudo começou a ficar mais estranho. Eu senti um vento gélido soprando em minha direção, apesar de a noite já estar fria o suficiente. Minhas mãos tremiam, meu coração batia descompassadamente. Foi quando vi algo que não consigo explicar até hoje, um portal, como se fosse um vórtice de energia, brilhando com uma intensidade quase cegante. Eu deveria ter fugido imediatamente diante de algo tão sobrenatural. Mas algo dentro de mim me impedia. Um misto de curiosidade e medo me mantinha paralisado, observando aquela abertura misteriosa. E então aconteceu. Do portal emergiu uma figura indescritível. Era como se fosse um ser feito de sombras, com olhos brilhantes e uma aura de mistério que me deixou arrepiado até a alma. Eu não conseguia discernir se era uma entidade benigna ou malévola, mas não conseguia me mover. Estava petrificado. O ser sombrio olhou diretamente para mim, e por um momento senti como se ele estivesse sondando minha alma. Eu podia sentir sua presença invadindo meus pensamentos, vasculhando minhas memórias. Era como se ele estivesse buscando algo que eu não sabia explicar. Desde aquela noite, tenho tentado entender o que vivenciei, mas é como se as respostas estivessem além do alcance da minha compreensão. Aquele encontro com o desconhecido mexeu comigo de uma forma que eu jamais poderia imaginar. O que aquele ser queria de mim? Por que escolheu aparecer na minha frente? O mais importante, o que isso significa para o meu futuro? Eu sei que pode parecer insano, talvez eu tenha imaginado tudo isso, ou talvez tenha sido vítima de algum tipo de alucinação inexplicável. Mas de uma coisa eu tenho certeza, essa experiência mudou algo dentro de mim. Agora carrego comigo a sensação de que o mundo é muito mais complexo e misterioso do que jamais poderia imaginar. E aí, gostou dessa história? Curta e comente para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Ative as notificações para receber novos relatos assim que saírem e mande seu relato para mim. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.